Fala, Doc, tudo certo? Gabriel aqui, e hoje com mais uma aula do módulo de reumatologia. Hoje, Doc, a gente vai falar sobre um grupo de doenças, tá certo? Que são doenças raras, mas doenças que você pode encontrar no seu dia a dia, que são as vasculites. Doc, como que vai funcionar a aula de hoje? Hoje a gente vai definir o que são as vasculites, falar dos tipos de vasculites e descrever um pouquinho do quadro clínico, bem como do tratamento de cada um desses grupos, tá certo? O mais importante é você saber reconhecer de um modo geral, ver como que aquele quadro se apresenta, principalmente naquelas vasculites que têm um acometimento mais clássico e alguns achados clássicos. Para começar a aula de hoje, dá um pausa no vídeo, dá uma lida nessa questão com calma, tenta responder, que depois a gente resolve ela junto, beleza? Então vamos lá, Doc. Qual que é a definição de vasculite? Na verdade, vasculites são um grupo de doenças que tem um fator em comum, a inflamação destrutiva da parede dos vasos sanguíneos. Dependendo do tipo de vasculite, ela vai acometer determinado tipo de vaso sanguíneo, tá certo? Mas o que elas têm em comum é que todas elas inflamam os vasos e isso vai causar uma repercussão clínica, beleza? Como, que essa repercussão clínica vai acontecer, seja pela forma de trombo, seja pela forma de ruptura daquele vaso. E como que a gente divide elas? A gente divide em dois grandes grupos. As vasculites de grandes vasos, que geralmente são a aorta, os vasos aórticos e os seus ramos, que são compostos por principais dois grupos, a arterite de Takayasu e a arterite de células gigantes. No outro grupo, que são as vasculites de médios/pequenos vasos, nós temos um grupo um pouquinho maior de doenças, que em geral é a poliarterite nodosa, as vasculites ANCA-associadas, que envolve a poliangiite microscópica, a granulomatose com poliangiite, a granulomatose eosinofílica com poliangiite e as vasculites por imunocomplexos, que é a vasculite crioglobulêmica e a vasculite por IgA. Essas são as vasculites primárias que a gente está falando. Além delas, podemos ter as vasculites secundárias associadas a outras doenças sistêmicas, como vasculite causada por lúpus, vasculite causada por artrite reumatoide, vasculite causada por sarcoidose ou outras doenças que cursem com o quadro de vasculite que acometam vasos sanguíneos, certo? Então, essas aqui são secundárias, a gente não vai abordar muito na aula de hoje. Então, vamos começar com a fisiopatologia dessas doenças. Como que acontece, Como que as vasculites acontecem, Doc? Primeiro, a gente tem 4 grupos, 4 teorias para que a gente pode acometer uma vasculite, para que essa vasculite possa desencadear sintomas, desencadear inflamação nos nossos vasos. Geralmente, algumas delas podem ter 4 desses fatores misturados e algumas podem ter esses fatores exclusivos entre si, tá certo? Então, Doc, o primeiro deles é que algumas delas podem fazer inflamações granulomatosas, formando granulomas nos vasos sanguíneos, como algumas que a gente vai ver aqui, tá certo? Outro mecanismo fisiopatológico é a ação leucocitoclástica, que é a ação de ativação neutrofílica contra aquele vaso sanguíneo. Outro mecanismo são vasculites por imunocomplexos, deposição de imunocomplexos nos vasos que causam mecanismos inflamatórios. E por fim, o último mecanismo é um mecanismo relacionado com autoanticorpos, nesse caso, os anticorpos anticitoplasma de neutrófilos, os ANCA, tá certo? Que a gente tem um grupo específico chamado vasculites ANCA-associados, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá certo? Então são esses 4 mecanismos fisiopatológicos que a gente tem, das vasculites. Bom, e como que é o quadro clínico geral, Só para a gente ter um apanhado de como que a gente vai ver clinicamente essas vasculites. Doc, como a gente teve aquela divisão de grandes, médios e pequenos vasos, isso vai refletir na clínica do nosso paciente. Por exemplo, se o paciente tem uma vasculite de grandes vasos, isso daí vai mostrar para ele que os grandes vasos, que é a aorta e seus grandes ramos, seus ramos principais, vão ser acometidos. E os órgãos que serão irrigados por esses grandes ramos vão demonstrar o sofrimento pelo acometimento do vaso. Então a gente pode ter dor do tipo claudicação nos membros inferiores, por redução do aporte sanguíneo por estenose de alguma vasculite, redução de pulso periférico pelo mesmo mecanismo, hipertensão renovascular, dor torácica, presença de sopros cardíacos ou sopros
em território de artérias, porque a gente está acometendo artérias de grande calibre. Quando a gente acomete artérias de médio calibre, são artérias que irrigam os órgãos, irrigam os nervos. Então a gente pode ter mononeurites, a gente pode ter angina intestinal, pode ter livedo reticular na irrigação da pele, úlceras cutâneas, gangrena de extremidade por conta desse comprometimento vascular. Nas vasculites de pequeno calibre, a gente vai ter já a circulação mais terminal. Então a gente pode ter glomerulonefrite, hemorragia alveolar, polineuropatias, assim como as mononeuropatias ali, dor abdominal também, simulando uma angina, hematoquesia e vasculite de retina, certo? Aqui é só um apanhado geral para a gente entender que, dependendo da artéria, dependendo do vaso, o paciente vai ter determinada manifestação, tá certo? Em geral, se for de grande calibre, vai acometer o órgão como um todo. De pequeno calibre, pode acometer, em geral, partes desse órgão ou locais mais específicos. Beleza? Então, perpassando por isso, a gente vai começar agora a falar de cada vasculite desses grandes grupos. Vamos começar pelas vasculites de grandes vasos, começando pela arterite de Takayasu. Doc, ela é uma vasculite que, em geral, acomete mulheres jovens, de 20 a 40 anos. E essa vasculite, ela tem como característica, inicialmente, acometer a túnica adventícia, essa última camada de revestimento dos vasos arteriais, que, com o passar da doença, ela pode progredir, para as outras camadas do vaso, tá certo? E como, que é o quadro clínico dessa doença? Doc, essa vasculite acomete principalmente a aorta e os seus ramos principais. Os grandes vasos que essa vasculite acomete são esses. Por acometer esses vasos, ela pode causar estenoses longas e afuniladas. Então, vai estenosando e vai afunilando até o momento em que aquele vaso acometido pela doença não vai ter um fluxo sanguíneo adequado. Aqui a gente tem uma classificação desse estreitamento, desse acometimento da vasculite, a depender de que parte da aorta que ele está acometendo, tá certo? Mas a repercussão clínica disso é que vai nos ditar a investigação dessa doença. Porque a depender de onde estiver essa estenose, de onde estiver esse afunilamento, o nosso paciente vai apresentar sintomas, que pode ser, em geral, a ausência de pulsos periféricos ou assimetria, tá certo? Principalmente se esse tratamento pega porções mais posteriores, da artéria aorta. A gente pode ter a formação de aneurismas, tá certo? Então a gente pode eventualmente pegar isso em algum exame de imagem que o paciente fez. E hipertensão renovascular se acometer, se essa estenose acometer as artérias renais. E aqui esse quadro resume como que o paciente vai manifestar o sintoma dependendo de onde essa vasculite, a vasculite de Takayasu, acometer a artéria desse paciente. Então aqui mostrando as carótidas, que o paciente pode ter alterações visuais, pode ter AVC isquêmico ou AITs. Se pegar aqui principalmente as artérias mesentéricas, o paciente pode ter dor abdominal, aquela isquemia, angina intestinal. Se acometer a aorta abdominal, pode ter dor, cãibras por ausência de irrigação de membros inferiores. Então, pensou em algum sintoma que esteja de redução de fluxo vascular de algum grande vaso, a gente tem que lembrar, em mulheres jovens, da arterite de Takayasu. Tá certo? O diagnóstico dessa doença é pelo quadro clínico, por exames de imagem, principalmente a angiografia, angio-TC e a angiorressonância, que elas podem ver esse estreitamento da camada vascular, tá certo? E o tratamento dessa condição, em geral, se resume a corticosteroides. Essa é a arterite de Takayasu, lembrando que ela comete principalmente os ramos principais da artéria aórtica. A outra vasculite de grandes vasos é a arterite de células gigantes. Ao contrário da arterite de Takayasu, essa vasculite de grandes vasos acomete principalmente pacientes mais idosos, para além dos seus 50 anos. E diferente também da arterite de Takayasu, essa vasculite acomete principalmente artérias subclávias e artérias carótidas externas, tá certo? Justamente por esse acometimento de carótidas externas que a gente vai ter os principais sintomas dessa doença, que envolvem cefaleias, justamente por esse acometimento vascular da irrigação aqui da região da cabeça, em que ela é uma dor maçante, contínua,
Junto com ela, podemos ter dor à palpação da região da artéria temporal, que justamente essa arterite, essa inflamação da artéria pode causar, né? A claudicação mandibular, que é essa dor claudicação em peso na região da mandíbula, tá certo? Nessa região aqui. E aqui o paciente pode ter dor quando a gente palpa a região da artéria temporal, que é essa região demonstrada na figura aqui, tá certo? Então, essas dores, principalmente essa cefaleia, ela pode ser essa manifestação da arterite temporal. Então, veja se o paciente não tem dor à palpação dessa região, se ele não tem essa claudicação mandibular, ele pode referir essa claudicação na região da articulação temporomandibular, tá certo? Então, são coisas para tu alertar no quadro clínico, principalmente desses pacientes idosos, Doc. Junto com isso, né, por esse acometimento dessas artérias que irrigam a região da cabeça, do crânio aqui, então ele pode ter essa amorose fugaz, que pode ser uma perda visual súbita e rápida, que pode melhorar ou pode ser intermitente, tá certo? E, além desse quadro clínico mais típico, que envolve a região, né, do crânio do paciente, a região da face ali, com essa cefaleia, com essa dor nessa região específica, ele pode ter quadros clínicos em outros órgãos, como mononeuropatias periféricas, e essa doença tem uma associação específica com a polimialgia reumática. Então, se você diagnosticou ou pensou em arterite de células gigantes, tu tem que lembrar de polimialgia reumática. A recíproca também é verdadeira. Se você pensou em polimialgia reumática, tu tem que lembrar de arterite de células gigantes, porque essas doenças andam juntas. O diagnóstico é feito pelo quadro clínico. Os exames laboratoriais, assim como outras doenças inflamatórias, vão ter aumento de provas inflamatórias, aumento de VHS, aumento de PCR. Podemos ter alterações de exames de imagem, ultrassom, angiografia, mas o principal exame aqui nessa doença é a biópsia da artéria temporal, que é a principal acometida nessa doença. E o tratamento, né, envolve glicocorticoides e, aqui nesse caso, o tocilizumab também é um fármaco importante. Beleza, Doc? Então essas foram as duas vasculites de grandes vasos que a gente tinha para falar para vocês, tá certo? Agora a gente vai falar dos outros grupos, que são as vasculites de pequenos e médios vasos, começando pela poliarterite nodosa, que é uma vasculite sistêmica, assim como as outras, que tem uma característica que ela é necrosante, ela pode causar necrose ali da região desses pequenos ou médios vasos que ela vai acometer. E essa doença, ela tem uma associação com o vírus da hepatite B e com a leucemia de células pilosas. O vírus da hepatite B é o que mais é cobrado para vocês quando traz a poliarterite nodosa, tá certo? Então a gente tem que investigar, né, hepatite B nesses nossos pacientes. E como que essa poliarterite nodosa se manifesta, Doc? O quadro clínico dela, o principal acometimento é o acometimento cutâneo. Então, é a pele do nosso paciente que vai se manifestar, em geral, na poliarterite nodosa. E aqui a gente pode ter diversas manifestações. A gente pode ter telangiectasias, a gente pode ter, né, úlceras digitais, acometimentos de um dedo só, a gente pode ter púrpuras nesses pacientes, tá certo? Livedo reticular, aqui em geral mostrando, né, diversos desses acometimentos nessa imagem aqui, mas em geral o acometimento dela é cutâneo. Além do acometimento cutâneo, a gente pode ter acometimento neurológico, causando aqui, por exemplo, mononeuropatias múltiplas, acometendo um nervo em diversos nervos diferentes ao mesmo tempo, certo? Justamente pela irrigação vascular desses territórios causada, né, sendo comprometida pela vasculite. Junto com isso, podemos ter acometimento renal, causando injúria renal aguda e hipertensão renovascular, pelo acometimento das arteríolas aqui renais, tá certo? E acometimento gastrointestinal, causando angina intestinal. Mas o principal dessa doença é o acometimento de pele. O diagnóstico dela envolve aumento das provas inflamatórias e principalmente a biópsia do tecido acometido, que a gente está suspeitando que possa ser de uma vasculite. Ou, caso a gente não suspeite que possa ser uma vasculite, se a gente fizer biópsia, a gente pode enxergar achados que nos levem para a poliarterite nodosa, que são uma vasculite necrosante das artérias quando a gente faz a biópsia. E o tratamento dessa doença pode envolver corticoide ou drogas poupadoras de corticoide, como os imunossupressores metotrexato, micofenolato de micofetil e azatioprina. Beleza? Então, essa é uma vasculite de pequenos médios vasos, né, conhecida como poliarterite nodosa. Agora, Doc, a gente vai falar de outro grupo de vasculite de pequenos médios vasos que
tem 3 doenças principais, que é o grupo das vasculites ANCA-associadas, tá certo? São 3 principais doenças. A primeira delas é essa daqui, a poliangeite microscópica, que é uma vasculite associada com anticorpos, anti os neutrófilos, que acomete pequenos vasos e não forma granulomas. Guarda isso. É uma vasculite ANCA-associada que não forma granulomas. Como que é o quadro clínico dessa doença? A gente pode ter o quadro clínico de acometimento renal, pelas artérias renais, causando uma glomerulonefrite, certo? Junto com isso, podemos ter mononeurites múltiplas, púrpuras em termos de acometimento vascular, acometimento cutâneo, tá certo? Então é uma vasculite que pode se manifestar com o acometimento dessas pequenas artérias, arteríolas, sem formar no anatomo patológico os granulomas, tá certo? Um acometimento não muito específico. A outra doença desse grupo ANCA associado é a granulomatose com poliangeite, que diferente da poliangeite microscópica, o próprio nome diz que ela forma granuloma. E é uma vasculite ANCA associada que forma inflamação granulomatosa, principalmente em 2 órgãos, no pulmão e no rim. No pulmão, diga-se vias aéreas. E como que é o quadro clínico dessa doença? Doc, esse quadro clínico é uma doença que atinge a granulomatose com poliangeite, atinge principalmente as vias aéreas do nosso paciente. Falando em vias aéreas altas, o que ela pode acometer? Pode causar sinusites de repetição. Então, aquele paciente que está com múltiplos quadros de sinusite, sinusites em que a gente tem rinorreia, crostas nasais sanguinolentas e perfurações de septo, a gente tem que lembrar que isso pode não ser simplesmente uma sinusite. Isso pode não ser uma infecção, mas sim pode ser a granulomatose com poliangeite, antigamente chamada de granulomatose de Wegener. Então, esses sintomas nasais superiores, quando são muito persistentes e não têm outras causas, a gente tem que lembrar de vasculite. Esse acometimento de vias aéreas superiores pode culminar em alterações como o nariz em cela do nosso paciente, porque acaba que ela é uma vasculite que pode causar destruição ali dos tecidos do paciente, e essa destruição também pode causar uma surdez de condução no paciente e ou uma surdez neurosensorial, também por destruição desse tecido que era íntegro e agora é acometido por uma vasculite, tá certo? A granulomatose com poliangeite. Agora, falando em vias aéreas um pouquinho mais baixas, essa vasculite pode causar estenose das vias aéreas, causando ruídos ali, à ausculta, que pode ser subglótica ou endotraqueal, pode causar traqueobroncomalácia e nódulos pulmonares que a gente pode confundir, por exemplo, com neoplasias. Ou, por exemplo, com uma infecção de tuberculose, uma outra infecção. Então é sempre importante, tendo esses nódulos, caso a gente consiga puncioná-los, porque após a punção, a biópsia vai nos revelar o padrão dessa vasculite. Junto com tudo isso, podemos ter acometimento de pele, com púrpuras palpáveis, injúria renal, que nesse caso cursa com uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, uma glomerulonefrite que acontece de forma rápida, acomete rapidamente esse nosso rim, doenças do ouvido médio e orbitopatias, principalmente o pseudotumor. A terceira doença ANCA associada é a granulomatose, assim como a anterior, com poliangeite, assim como a anterior, mas agora ela é eosinofílica. Então, é uma granulomatose eosinofílica com poliangeite, que ela é uma vasculite necrotizante que faz inflamação granulomatosa às custas de eosinófilos. Beleza? Diferente da outra, da granulomatose com poliangeite, que não causava esse granuloma às custas de eosinófilos. Beleza? E o quadro clínico dessa doença, Doc, ela simula doenças alérgicas de início tardio. O paciente pode apresentar com manifestações atópicas, então o paciente pode começar com uma asma na idade adulta, o que não é comum, porque geralmente asma é um quadro que vem arrastado da infância, um quadro com aquela marcha atópica, e o paciente não tinha isso, ele começou a desenvolver isso apenas agora na idade adulta, tá certo? Então a gente tem que lembrar que pode ser uma granulomatose eosinofílica com poliangeite, tá certo? A antiga Schunk-Strauss, também em desuso esse epônimo.
Também pode cursar com uma rinite alérgica iniciada mais em fases adultas, o que também não é comum. A gente pode ter no exame laboratorial uma eosinofilia expressiva justamente pelo nome da doença. E esses sintomas podem progredir para quadros generalizados de acometimento da vasculite, tá certo? Então são essas 3 principais vasculites ANCA associadas. Então, Doc, esse daqui é o quadro clínico que resume, né, as manifestações diversas que podem ter uma intersecção das vasculites ANCA associadas. Lembrando que essa intersecção também pode acontecer em outras vasculites, tá certo, Doc? Mas, né, a gente investigando, a gente pode direcionar para as vasculites ANCA associadas. E como que a gente faz o diagnóstico, né, das vasculites ANCA associadas? Doc, o diagnóstico é com o quadro clínico, que pode ser sugestivo, mas, né, aqui a gente tem que lançar mão de alguns exames complementares. A biópsia é muito importante, tá certo? Mas aqui a gente tem alguns autoanticorpos, que são o P-ANCA e o C-ANCA. O P-ANCA é principalmente relacionado com a granulomatose poliangite eosinofílica, tá certo? E com a poliangite microscópica, tá certo? Então, o P-ANCA é dessas duas. O C-ANCA é da GPA, que é a granulomatose com poliangite, tá certo? Então, isso é uma distinção importante, principalmente para as provas, tá certo, Doc? P-ANCA é poliangite microscópica e granulomatose com poliangite, e C-ANCA, granulomatose com poliangite, tá certo? Né? E, por fim, o que a gente já comentou, que o exame histopatológico nessas vasculites é muito importante, porque se mostrar granuloma com eosinófilos, é granulomatose com poliangite. Se mostrar só granuloma com C-ANCA associado, é granulomatose com poliangite apenas, tá certo? E se mostrar necrose ali, sem granuloma, pode ser a poliangite microscópica. E o tratamento dessas vasculites envolve essas drogas imunossupressoras, ciclofosfamida, rituximab e corticosteroides. Beleza? Então essas eram as vasculites ANCA associadas. São as vasculites ANCA associadas. Lembrando que a granulomatose com poliangite era conhecida como granulomatose de Wegener. E a granulomatose com poliangite eosinofílica era conhecida como Schunk-Strauss. Nomes agora recentemente em desuso. Por fim, Doc, agora as vasculites associadas com imunocomplexos, que é a vasculite crioglobulênica, que é uma vasculite causada pelo depósito de crioglobulinas, né, que são anticorpos que precipitam em baixas temperaturas, que em geral estão associadas ao contrário do que a gente falou da poliartrite nodosa, com o vírus da hepatite C, e podem se manifestar como púrpuras palpáveis, artralgias de grandes articulações, de membros inferiores principalmente, e alterações ali renais, como proteinúria e hematúria dismórfica, mostrando ali acometimento glomerular, beleza? Outra vasculite por imunocomplexo é a vasculite por IgA, que é uma vasculite causada por depósitos imunes nas paredes dos vasos, sendo o anticorpo que se deposita o IgA, tá certo? E ela se manifesta como púrpura palpável de membros inferiores e de nádegas, tá certo? Que ela pode ser isoladamente, né, com essa púrpura palpável chamada de púrpura de Raynaud-Schnollen, tá certo? Quando é só essa púrpura de membros inferiores. Mas quando temos a púrpura de membros inferiores associada com dor abdominal, acometimento renal e artrite, então esses 4 pilares são os acometimentos da vasculite por IgA, beleza? Então, essas são as vasculites, Doc. E o que é importante a gente atentar aqui? Quando a gente está falando das vasculites, a gente tem que desconfiar delas quando a gente ou percebe um achado muito sugestivo ou quando o quadro clínico começa a ficar com acometimento múltiplos órgãos, com acometimento de múltiplos sistemas, um quadro ainda meio inexplicado, a gente tem que lembrar das vasculites, tá certo? E dependendo de onde ela cometer, a gente associa a nossa investigação para determinada vasculite, tá certo? Então era isso, Doc, que eu queria falar para vocês das vasculites, e vamos voltar com aquela questão lá do começo da aula, para a gente ver se agora a gente sabe responder. Aqui ele pergunta: qual das vasculites abaixo se caracteriza por acometer os grandes vasos? É a poliartrite nodosa? Não, Doc. Médios e pequenos vasos. Doença de Kawasaki? A mesma coisa. Artrite de células gigantes? Sim, junto com a artrite de Takayasu, são as duas vasculites de grandes vasos. Ou é a síndrome de Schunk-Strauss, que é a granulomatose com poliangite eosinofílica. Doc, é a artrite de células gigantes, beleza? Agora aqui, Doc, alguns flashcards só para a gente fazer um bate-bola, jogo rápido, para a gente lembrar dos principais pontos das vasculites. Então, quais são as duas vasculites de grandes vasos? A artrite de Takayasu e a artrite de células gigantes.
artrite temporal, células gigantes, beleza? Qual o sintoma principal da artrite temporal? Essa cefaleia com dor na região da artéria temporal, beleza, Doc? Aqui na região do osso temporal. O que podemos ter no exame físico da arterite de Takayasu é a assimetria de pulso, a ausência de pulsos, tá certo? Justamente por essa estenose das paredes ali. Quais são as 3 vasculites ANCA associadas? As 2 granulomatoses, uma delas eosinofílica, a granulomatose com poliangeite, e a poliangeite microscópica, que não forma granuloma. Beleza, Doc? Doc, agora vamos ver como que as vasculites estão caindo nas provas de residência. Se liga nessa questão aqui. Um homem de 28 anos, professor, queixa-se de dormência em braço direito ao realizar movimentos repetitivos, como apagar a louça há 4 meses. Isso parece uma claudicação, porque quanto mais tu demanda do membro, menos sangue chega até ele por algum motivo. Tá certo? Então parece uma claudicação, um acometimento de uma artéria ali de grande, talvez médio calibre. Certo? Esse quadro vem piorando e no último mês ele tem notado zumbido contínuo no ouvido direito e tonturas frequentes. Isso pode ser algum outro acometimento vascular, de alguma artéria carótida interna, talvez, pela vasculite. Que pode ser uma vasculite nessa questão. Tá certo? Ele nega outras queixas. No exame físico ele está bom estado geral, corada, febril, coração sem nenhuma alteração, frequência de 90, pulso carotídeo está reduzido à direita, em comparação à esquerda. Isso deve nos chamar a atenção, porque está assimétrico o pulso. O pulso radial não é palpável à direita e está diminuído à esquerda. Então, Doc, a gente tem claudicação, acometimento sugerindo grande artéria, assimetria de pulso, também sugerindo uma grande artéria acometida, tá certo? Com uma pressão em membro superior esquerdo de 60/20, então uma pressão reduzida em membro superior esquerdo, seria interessante ter essa medida contralateral, que a questão não nos fornece, com um sopro carotídeo audível à direita, então isso demonstra uma estenose da artéria carótida. E os exames laboratoriais dele, ele tem um hemograma com uma leve anemia, glóbulos brancos ali no limite superior da normalidade, plaquetas normais, PCR um pouquinho elevado, VHS também um pouco elevado. Qual que é o diagnóstico mais provável? Doc, temos um paciente que tem um acometimento clínico sugestivo de grandes vasos, com presença de exame físico corroborando com essa alteração e provas inflamatórias elevadas. Qual desses diagnósticos é o mais provável? Da USP Ribeirão Preto. Uma arterite temporal, uma síndrome de Kawasaki, uma doença de Takayasu ou uma poliarterite nodosa. A letra D a gente já exclui de cara porque ela não é uma vasculite de grandes vasos, certo? Então, não é a poliarterite nodosa. A Kawasaki, a mesma coisa. A gente fica entre essas 2 arterites de grandes vasos, essas 2 vasculites de grandes vasos. A arterite temporal ou a doença de Takayasu. Doc, para a arterite temporal, ela pode cursar com algumas coisas que ele está sentindo? Pode, mas não tem o sintoma clássico que é essa dor na região temporal, essa cefaleia, essa claudicação mandibular. Não tem isso. O que está mostrando aqui é a assimetria de pulso, é a alteração de artéria carótida, é a alteração de provas inflamatórias, sugerindo, portanto, uma doença de Takayasu, que é a resposta dessa questão. Beleza, Doc? Então, é assim que essas questões de vasculite caem nas provas de residência, como vocês puderam ver. E resumindo tudo o que a gente falou, são doenças que podem ter sintomas inespecíficos, podem acometer múltiplos órgãos, mas algumas delas têm alguns órgãos preferidos. As de grandes vasos, Takayasu prefere a aorta e seus ramos. A arterite temporal prefere a artéria temporal e pode estar associada com polimialgia reumática. As vasculites ANCA associadas, a granulomatose com poliangeite pode acometer vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores. Granulomatose com poliangeite eosinofílica pode simular sintomas alérgicos tardios, beleza? E as não ANCA associadas, a vasculite por IgA pode causar aquela púrpura em membros inferiores principalmente. Tá certo, Doc? Lembra, grosso modo, das vasculites. É isso que é importante tu lembrar. Tu não precisa necessariamente saber todos os detalhes de todas as vasculites, mas tu tem que lembrar, tu tem que ter alguns gatilhos que devem te alertar para pensar nessas doenças. Tá certo, Doc? Era isso a aula de hoje. Muito obrigado. Essas são as referências e até a próxima aula.